Bom dia, crianças! Hoje nossa aula de português. Hoje é 18/6/2021. Nós estamos na leitura 3. Nós vamos fazer da página 23 até na página 28. Então, vocês vão abrir lá na página 23, vão colocar a data, 18/6/2021. E nós vamos iniciar nossa aula. A seguir, veja uma ficha detalhada sobre uma espécie animal que corre sério risco de extinção. Então aqui vai falar sobre o macaco prego, que por conta do desmatamento ele está em extinção, diminuiu a espécie, ele está em extinção. Então esse texto é uma ficha informativa que vai nos trazer informações sobre o macaco prego. Então vamos lá. Nome popular: macaco prego ou mico de topete. Então ele tem dois nomes, né? Tem gente que chama de macaco prego ou a gente pode chamar de mico de topete. E a família dele é Cebidae, quer dizer, é uma espécie de macaco, é uma raça de macaco. E o habitat, esse animal é encontrado em todo o território brasileiro, habitando uma variedade grande de áreas com formações vegetais, como a Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado. Hábitos alimentares: embora se alimente de uma grande diversidade de itens vegetais e animais, sua dieta é composta em sua maioria por insetos e frutas. Então ele se alimenta de insetos e frutas. Reprodução: é um animal mamífero com gestação que dura de 5 a 6 meses. Geralmente, cada gravidez gera apenas um filhote. Particularidades: tem os pelos dourados, com áreas mais escuras na parte inferior do corpo. O desmatamento causado pelo homem é um dos principais motivos para o desaparecimento desse animal da natureza, cuja população já diminuiu cerca de 50% no Nordeste nos últimos anos. Atualmente encontra-se criticamente em perigo de extinção. Então aqui embaixo está o site onde foi retirado esse texto no ano 2018, 20 de setembro. Então aqui embaixo tem o que significa mamífero. O que é um animal mamífero? Animal mamífero que se alimenta do leite da mãe durante algum tempo após o nascimento, que geralmente possui pelos. O que quer dizer extinção? São desaparecimento de uma espécie. Quer dizer habitat? É um ambiente em que mora determinado animal. Quer dizer particularidade? São características únicas da espécie. Então esse texto é um texto informativo, né? É uma ficha descritiva sobre o animal macaco prego, né? Que nos traz informações. É uma ficha descritiva, é um texto informativo. E esse texto está escrito na ficha informativa e que nos traz as principais informações sobre o macaco prego. Então nos revela, né, que o macaco prego tem o nome dele, que é um nome popular, fala sobre a família dele, fala sobre o habitat, fala sobre hábitos alimentares, do que se alimenta, fala sobre a reprodução dele, né, a gestação, que nasce um só filhote. E agora, passando para a próxima página, nós vamos continuar conversando sobre o texto. Você sabia que o macaco prego estava correndo o risco de ser extinto? É uma resposta pessoal. Segundo o texto, qual foi um dos motivos que contribuiu para a diminuição do número dessa espécie? Então vocês vão procurar no texto. Qual foi o motivo que o macaco prego está em extinção? Por quê? Por causa do quê? Então, relacionado ao texto, vocês vão responder. Estudando o texto. O texto que você acabou de ler sobre o macaco prego é uma ficha informativa. O que é a ficha informativa? Que nos traz informação. A cenário alternativa que indica o objetivo do texto. Qual foi o objetivo desse texto? Narrar a história de um animal? É isso? Não. Dar informações sobre um animal?
O que vocês acham? Ou convencer as pessoas a comprar um animal. Então, qual que é a resposta certa? Vocês vão marcar um X. Quais as principais informações sobre o macaco prego contidas na ficha informativa? Então, quais são as informações que nos trouxe essa ficha? Informou sobre o quê? O nome dele, o nome popular, sobre a família, sobre o habitat, sobre os hábitos alimentares, sobre a reprodução e particularidades desse animal. Então, eu até falei a resposta. A terceira, vocês procuram no texto que está tudo aí. A terceira, na sua opinião, para que fichas como essas são úteis? O que vocês acham? É importante um texto desse modelo através de fichas? Então, o que vocês acham? 4. Descreva do texto a informação que você achou mais interessante sobre o animal apresentado. Depois, a compartilhe com seus colegas. Então, vocês vão descrever do texto qual parte vocês acharam mais importante. Aí vem a página 25, que não é para fazer, que é uma produção de texto, né? Produzindo uma ficha informativa. Isso aqui seria para fazer na sala de aula, em grupo. Então, vocês vão fazer um X, vocês vão pular essa atividade. Nós vamos passar para a página 26, que é estudo da língua. Agora vocês vão aprender um pouquinho sobre substantivo coletivo. Aqui, ó, observe as seguintes frases. Vários macacos pregos perderam seu habitat por causa do desmatamento. Então, observe bem esse vários. A outra, um bando de macacos pregos perdeu seu habitat por causa do desmatamento. Então, a palavra vários e bando nos passa a mesma informação. Quando a gente fala vários, a gente vê que não é só um macaco, são vários, muitos, né? Quando a gente fala em bando, também a gente lembra de muitos, não é só uma coisa, só um animal. Agora responda com seus colegas, qual a diferença entre as frases apresentadas? Então, eu já falei. Que a gente fala? É um coletivo. O que vocês acham? Vários e bando nos passa a mesma informação. Passa que tem mais de uma espécie. Elas transmitem a mesma informação? Sim, né? O substantivo bando está no singular. Como ficaria a escrita deles no plural? Quando eu falo bando, é só um bando, né? Quando eu falo bandos, são vários bandos. Então, qual que é o plural de bando? Bandos. O uso desse substantivo serve para indicar um único ser ou mais de um ser? Marca a resposta certa. A palavra bando é chamada de substantivo coletivo. Por quê? Porque dá informação para nós que são vários, né? Então, o substantivo coletivo é a palavra que, mesmo no singular, representa um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Leia a seguir um quadro com alguns substantivos coletivos e que eles representam. Então, aqui tem outros exemplos de substantivo coletivo. Aqui, quando a gente fala em biblioteca, a gente já lembra que são muitos livros. Quando a gente fala em boiada, são vários bois. Quando fala em buquê, ramalhete, são várias flores. Cardume, de peixes, vários peixes. Fauna, animais de uma região. Flora, plantas de uma região. Quando a gente fala multidão, são pessoas, muitas pessoas. Plateia, espectadores. Então, vocês são exemplos de substantivo coletivo. Então, vocês terão que estudar em casa. Você e seus colegas podem pesquisar outros substantivos coletivos e ampliar essa lista, montando um quadro para ser fixado na sala de aula. Como nós não estamos na sala de aula, vocês poderão estar pesquisando mais substantivo coletivo e para aprender mais, né? 2. Complete as frases com o coletivo adequado. Então, no final de cada frase tem duas palavras. Ó, fauna ou flora. Então, vocês vão completar. Muitos animais dá o quê? Da flora. Tá errado, tá falando de animais. Então, a palavra certa é fauna brasileira estão desaparecendo. Então, eu já falei A, vocês vão ler a B, a C e a D. Vocês vão escolher no final uma palavra só que dá certo, que é o correto,
para completar a frase. Passando para a próxima, que é a página 28, que já é a última. Complete as frases com os coletivos adequados. Para isso, preste atenção ao sentido de cada uma delas. Então, vocês terão que prestar atenção. A Ana gosta tanto de livros que está montando sua própria o quê? Biblioteca. Quando a gente fala de livros, são vários livros. Então, monta uma biblioteca. A B, quando aplaude, o que? Aplaudiu quando o espetáculo terminou. Então, toda o que aplaudiu? Toda a plateia. Então, assim por diante, vocês farão as outras, que é muito fácil. Quando a gente fala em futebol, a gente vai lembrar de time. Quando a gente fala em mais de uma flor, a gente vai lembrar do quê? De buquê. Então é só prestar atenção e completar as frases com as palavras certas, com o substantivo coletivo. Então por hoje a aula terminou. Qualquer dúvida vocês poderão me chamar. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.